Eu te saúdo com a paz do Senhor. Se você é mãe ou você é pai, esta aula é para você. Mas se você é filho ou você é filha, esta aula também é para você. Esta é a lição número 9 da classe de adultos. Promessas para pais e filhos. E na aula de hoje eu vou explicar para você o quão difícil é criar os filhos hoje e quais as recompensas para pais e filhos, né? Quais são as grandes promessas da parte do Senhor para pais e para filhos. Fique aqui comigo e se você gostar desta aula, deixe um like neste vídeo. Se você não gostar, deixe um dislike. Texto áudio. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aos Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3. Verdade prática. Entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Quais são os grandes desafios para hoje, para criar os filhos hoje, né? Introdução. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Qual o grande desafio para os pais criarem seus filhos hoje? Hoje temos uma dinâmica bem diferente de quando você, pai, quando você, mãe, eram filhos. E qual era? Anteriormente existia um respeito maior. Eu digo aí de 30, 40 anos. As pessoas eram mais respeitosas. Eu sou da época que quando eu estava na rua, por exemplo, e uma pessoa, né, um homem ou uma mulher, né, um pai ou uma mãe, que eu nunca vi na vida, chegasse para mim e falasse, olha, você vai para casa agora, imediatamente eu ia para casa, porque era a educação que minha mãe me deu, de respeitar os mais velhos. Hoje essa dinâmica parece que não funciona muito, ou pelo menos não funciona na maioria das vezes. Então o grande desafio para os pais hoje é, primeiro, a questão do sustento, né? Temos a questão da economia, né? O país não anda muito bem das pernas no sentido econômico. Então o pai e a mãe precisam ali trazer o sustento para a sua casa, para os seus filhos. Isto aqui é o primeiro desafio, né? Romper essa base aí econômica para poder trazer o alimento para os seus filhos. Aí daí começam os grandes questionamentos. Por exemplo, a criança, né, os filhos vão para a escola. E na escola, infelizmente, na boa parte, geralmente tem mais companhias. E as más companhias corrompem os bons costumes. E os filhos ficam mais tempo na escola do que com os pais, de uma certa forma, né? Existem aí algumas exceções, mas de uma certa forma. Por que eu digo assim? Porque hoje, os filhos, quando voltam da escola, não fica com o pai ou com a mãe, fica no celular. Então aqui tem um outro desafio, romper a barreira da escola e também da internet, de um modo geral. Por quê? Porque o filho, né, ou a filha, quando está na escola, está juntamente com seus amigos, as suas amigas, e os amigos, eles tendem a ter uma influência maior nos filhos do que os pais, do que a família em si. Então aqui é um grande desafio. Tem a questão também dos videogames, por exemplo, sem se falar no sentido da questão até da puberdade, né? De ambas as partes. Então veja que a questão hoje é um grande desafio no sentido também até de respeito, né? Muitas vezes os pais falam com os filhos não querem respeitar os seus pais, acham que os pais falam as coisas porque são contra eles. Me lembro que certa feita eu falei para minha mãe que eu ia sair, eu tinha uns 13 para 14 anos, mais ou menos, e minha mãe optou para que eu não saísse naquele dia. Era melhor você ficar em casa, mas eu teimei e fui, porque eu me achava dono do meu nariz. Então naquele dia eu quase morri. Eu fiquei no meio, literalmente, de um tiroteio. Uma pessoa deu um tiro numa outra pessoa e eu estava literalmente no meio. Deus não permitiu que aquele tiro acertasse em mim. E curiosamente eu comprei a minha casa justamente em frente ao lugar que passei por essa situação. Então sempre quando eu saio de casa eu me deparo com a cena que eu passei quando eu tinha cerca de 13 anos. Por quê? Porque eu desrespeitei a minha mãe. Então quando nós temos essa dinâmica, né, de pais e filhos, de ensinamento, de realmente parar para observar, veja que aqui tem um grande desafio a vencer, que é a criação dos filhos hoje. Os filhos não respeitam mais pai e mãe, os filhos não querem mais saber de estudar, só querem saber de ficar no celular o dia inteiro ou no videogame, dão mais valor a questões de internet, a amigos virtuais do que a família em si. Na hora do almoço ou do jantar,
o que acontece? Eles ficam nos seus quartos, não querem mais estar junto à mesa. Então é um grande desafio a criação de pais e filhos hoje, né? O grande desafio da criação dos filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Lá pro lado de 1990, mais ou menos, lá no mundo existia uma banda chamada Legião Urbana. Esta banda lançou esse álbum mais ou menos lá pro lado de 1990, e lá pelas tantas tem uma das faixas intitulada Pais e Filhos, que é uma das grandes canções da banda. E lá pelas tantas, a canção fala o seguinte: você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. E isso aqui denota verdadeiramente a grande questão da família hoje. Por quê? Porque os filhos parecem não compreender os pais parecem não compreender os filhos. Então aqui é um grande desafio, que é o quê? O relacionamento harmonioso entre pais e filhos. Então veja que aqui existe o grande relacionamento, o grande desafio do relacionamento. Não é somente tem um grande desafio dos pais criar os filhos, mas um pior ainda, o mais difícil ainda é o relacionamento. Os filhos sempre acham que os pais estão errados. Eu digo porque eu já sou filho, sei como é. Então aqui é uma grande questão que nós devemos vencer nos dias atuais. O relacionamento bíblico entre pais e filhos. Pais e filhos. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. O que são pais e filhos nesse sentido? Veja que a leitura bíblica apresenta um texto interessante do Salmo 127 e fala sobre a questão da herança do Senhor. Quem é que não quer ter uma herança? Quem não quer receber uma herança? Já pensou você receber uma grande herança? Uma herança aí de milhões e milhões de reais na sua conta? Olha que maravilha! Olha que beleza! E é exatamente isso que os filhos são. Eles são uma herança. Herança de quem? Da parte do Senhor. Então, se você recebe hoje uma herança, o que você vai fazer? Você vai guardar essa herança no banco, por exemplo, que é um lugar seguro, pelo menos aparentemente, né? Você vai deixar isso no banco, você não vai deixar isso de qualquer maneira, você vai ter um cuidado com essa herança. O filho é da mesma forma, é claro, você não vai colocar o seu filho no banco. Por que não? Porque o banco ele é muito bom para proteger o seu dinheiro, mas para proteger o seu filho, a melhor pessoa para proteger filhos são os pais. Então ficam na sua casa. Então, a partir daí, o que você vai fazer? Você vai ter cuidado com essa herança que o Senhor te deu, não é assim? Se você receber milhões, você vai ter cuidado com essa herança. É claro que existem pessoas que recebem herança ou ganham uma situação ou outra, fica rico da noite para o dia, acaba perdendo a cabeça e gastando em tudo que tem direito, né? E acaba ficando pobre de novo. Mas você que é uma pessoa mais zelosa, o que você vai fazer? Você vai pensar, você vai cuidar, com tal valor, vou fazer isso com tal valor, vou fazer aquilo, e assim eu vou granjeando a minha herança a ponto de que eu jamais vou ficar pobre de novo, porque eu vou usar os juros da herança para gastar. Por exemplo, se você ganhou uma herança, claro, bem alta, você pega somente o juro, você investe somente o juro, você gasta compra carro com juro. O que vai acontecer? Aquela herança nunca vai sair dali. Por quê? Porque ela vai estar sempre rendendo. Por quê? Porque você está usando só a herança, só os juros da herança para usufruir, né? Para gastar. Então, os filhos têm uma questão parecida. Como é uma herança, você faz o quê? Você cuida, você guarda, você zela. Por quê? Porque amanhã ou depois ele pode te dar um retorno também. Ainda tem essa questão também. Então, os filhos são um grande galardão da vida dos pais. Quantas pessoas, homens e mulheres que você não conhece, que o maior sonho da vida é ser pai, o maior sonho da vida é ser mãe, e por alguma razão não acontece. Veja, por exemplo, o caso de Ana. Qual era o grande desejo de Ana? Era ficar rica? Não, o grande desejo de Ana era ter um filho. E ela era muito específica, né? Um filho varão, é um homem. Ela era bem específica. Então veja que ela orou ao Senhor e o Senhor se lembrou de Ana e ela recebeu ali Samuel. Então veja que aqui nós temos essa questão. Então, se tratando de herança, tratando de galardão, de cuidado, está também sobre a responsabilidade dos pais, o cuidado. Né? E qual é esse cuidado? O cuidado com a educação. E a educação aqui, eu quero separar essa educação. O que é educação
no meu parecer. Educação é quando você que é pai ou você que é mãe educa o seu filho, o que ele deve e o que ele não deve fazer. Como se portar no restaurante, na casa de um familiar, na casa de um amigo, como se portar dentro de casa. Isso é educação. E o colégio? E a escola? O que que é? Aquilo ali não é educação. Colégio é para adquirir conhecimento. Conhecimentos gerais, matemáticos, geográficos, entre tantas outras matérias. Mas educação a gente traz de casa. A educação vem de casa. Então a grande questão, a responsabilidade dos pais hoje é educar seus filhos. E educar é uma questão bem penosa, é bem difícil. Ainda mais nos dias de hoje, é muito difícil. Né? Um filho que sabe chegar, um filho que sabe sair, uma filha também. Geralmente as filhas têm uma tendência de ter mais essa questão de educação. Né? Os meninos nem são tantos, né? Dão um pouco mais de trabalho. Mas também com um pouco mais de trabalho, mas também você consegue, né, com a graça do Senhor, com jeito, dentro do respeito, e também se for preciso também usar a vara, também usa a vara, não há nenhum problema disso. Eu sou um grande exemplo disso. Minha mãe usou muitas vezes a vara em mim, eu usava com força, não tinha pena, e estou aqui, graças a Deus. Então, as pessoas hoje dizem que a criança cresce com trauma, né, se usar a vara. Não, até cresce com trauma, né? Eu fico traumatizado se eu não ver minha mãe. Eu preciso ver minha mãe. Então veja que aqui há uma questão interessante da questão da educação. Quando a pessoa vai para a escola, ela vai para adquirir conhecimento. A escola pode ajudar na educação do filho e da filha? Sim, ela pode e até ajuda. Mas não é responsabilidade da escola educar filho de ninguém. A responsabilidade da escola é de ensinar os filhos, né, das outras pessoas, né, dos pais. O dever da escola é ensinar matemática, português, geografia, etc, etc e tal. Agora, a educação mesmo tem que trazer de casa. E também cabe também aos pais a formação espiritual. O que é a formação espiritual? É mostrar o caminho do Senhor, mostrar que o Jesus é o caminho, né? Porque o espiritual, aqui que eu quero dizer, é mais no sentido bíblico. É mais ensinar a palavra do Senhor. Também a questão sobre o cultivar a fé. Mostrar para o seu filho, para a sua filha, o quanto que ele precisa cultivar a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um mandamento com promessa para os filhos. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer a seus pais para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam um tempo longo sobre a terra. Interessante que quando os filhos obedecem aos seus pais, eles vivem mais. E vivendo mais, eles também precisam viver bem, viver com saúde. Então, quando eles obedecem aos seus pais, é claro, o pai e a mãe sempre querem o melhor para o seu filho. Então, vai educar de uma forma correta, vai mostrar de forma correta o que faz e o que não deve fazer, como é a forma da alimentação, para quê? Para que essa pessoa cresça saudável, não é assim? É claro, existem algumas exceções, é verdade, mas de modo geral essa é a via de regra, essa é a regra. Então esses filhos vão crescer com o quê? Terão uma vida boa, porque terão uma vida saudável, terão uma vida abundante, estarão bem na vida. E, consequentemente, também vão viver longo tempo na Terra, porque também ninguém merece viver tantos e tantos anos sofrendo com uma dor que não termina nunca. Já pensou que situação difícil? Tantas pessoas hoje no sofrimento. É claro que a vida, de modo geral, ela é sempre uma bênção, mas imagina a situação. Se você pode optar por ter uma vida longa e saudável, sem dor ou sem sofrimento, ou com menos sofrimento possível, com menos dor possível, por que você vai optar por ter uma vida longa com sofrimentos e com dor, com dores intermináveis? Então veja, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ela ficou ali 12 anos padecendo de um mal, mas na primeira oportunidade que ela ouviu falar de Jesus, o que ela fez? Ela quis fazer o quê? Parar com esse sofrimento. Então nós sempre queremos parar com o sofrimento. Então, qual é o ensinamento dos pais para os seus filhos? Para que estejam bem na vida e também, claro, tenham uma vida longa, porque nenhum pai e nenhuma mãe quer sepultar seus filhos. É uma grande tristeza dos pais hoje, né? Inclusive no Brasil a taxa de violência é muito alta. Não é fácil. Quantos
pais e quantas mães têm sepultado seus filhos porque seus filhos optaram por estar num caminho errado que conduz à perdição e vivem tão pouco, né? Crianças aí com 17 anos, 12 anos, 14 anos indo embora, os pais têm que sepultar porque não tomaram para si bons conselhos dos pais e entraram para o caminho errado. Isso é triste, é lamentável. Mandamentos e bênçãos para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, eles não devem provocar a ira dos filhos. É verdade que não é fácil criar filhos, os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Os filhos realmente são levados, né? De modo geral, são levados. É claro que os filhos devem honrar pai e mãe. Isso aqui é uma grande questão. E o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe, em primeiro lugar, é obedecer pai e mãe. A melhor maneira de honrar um pai é obedecendo ao pai. A melhor forma de honrar a mãe é obedecendo à mãe. Então, quando o filho, a filha é obediente aos seus pais, o que ele está fazendo? Está honrando os seus pais. Agora, não é porque agora tem essa questão da honra que os pais devem provocar a ira dos filhos. Da mesma forma que os filhos devem honrar pai e mãe, os pais devem também ter respeito pelos seus filhos e não provocar neles a ira. Porque também nesse negócio Deus não está. Deus não está neste negócio. Portanto, tem aqui mandamentos e bênçãos para os pais. Sinopse: os filhos são herança do Senhor e galardão. Logo, os pais precisam cuidar deles com sabedoria e temor. Por que temor? Porque naquele grande dia também vai ter que responder pelos filhos. Já pensou que situação? O cuidado dos pais com os filhos, cultivando o ensino da palavra de Deus. Nesse aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos. Além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar das reuniões de cultos e estudos bíblicos como a escola dominical e o culto de ensino da palavra. Então, a grande questão aqui é cultivar o ensino da palavra de Deus. Aonde? Dentro de casa. Os pais precisam ensinar seus filhos a palavra. Usar de uma forma sábia. Não precisa nem ser desgastante o dia inteiro ensinando a palavra. No início, começa devagar, falando um versículo ou outro, falando alguma coisinha aqui, outra coisinha ali, e vai aumentando gradativamente para que o filho e a filha, ou ambos, se acostumem com a situação, com a ideia da doutrina bíblica. Por quê? Porque é pela palavra que vai ter um crescimento espiritual. Por que espiritual? Porque eles vão crer no Senhor. Eles vão ver que Deus é o Todo-Poderoso, que desde sempre foi com o seu povo lá em Israel e é com o seu povo até nos dias de hoje. Também na questão moral. Pela palavra eles vão entender o que é certo e o que é errado. Então eles terão moral, eles serão pessoas de boa índole. A questão emocional, né, a questão emocional, principalmente aqui, é a questão de ter equilíbrio emocional, né? Não é uma pessoa que logo que fala alguma coisa a pessoa já quer revidar, né? Não, o filho que estuda a palavra, ele sabe que ele precisa ser moderado e equilibrado. Então ele precisa ter o fruto do Espírito, que inclusive é a questão da longanimidade. Então o que ele faz? Ele se acalma, ele espera para responder, ele não é afoito, ele não é emocional, ele não é emocionado, ela não é emocionada. Por quê? Porque ela vai com base na palavra. E social dos nossos filhos, no caso, também ter a vida social pela palavra. Então ele vai ter coerência no entrar e no sair. Ele sabe o que fazer, ela sabe o que fazer. E claro, ensinar essa criança, esses meninos e essas meninas a irem para a escola bíblica dominical. Ir com eles e juntamente com eles para que eles acostumem no caminho, né? Comecem a entender no caminho, vai falando no caminho, vai literalmente no caminho, né? O caminho que vai para a igreja, né?
Na medida que a pessoa já sabe o caminho, sabe onde é a igreja, encoraja para que ele vá sozinho. Por quê? Porque haverá momentos que você, como pai ou como mãe, que você não poderá ir para a escola dominical com seus filhos, por razões específicas, né? Várias. Então, é importante que ele tenha o estímulo de ir para a escola dominical sozinho. Ele precisa ir para a escola sozinho. Para quê? Para demonstrar até para ele mesmo que ele tem interesse de conhecer a palavra, de saber da palavra, conhecer a palavra, para que assim ele tenha verdadeiramente uma vida de comunhão com o Senhor. Prioridades na vida familiar. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim. Primeiro, o cônjuge. Segundo, os filhos. Terceiro, a igreja local. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente teremos uma igreja bem assistida. Bom, eu discordo desse sentido aqui. Eu vou te falar por que eu discordo. Eu concordo com que a primeira questão da pessoa cristã é o cônjuge e os filhos, é a família. Se essa pessoa é uma pessoa solteira, mas está na casa dos pais, então a primeira questão é a família. O primeiro ponto é sempre a família. Família vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, não é a igreja, ou em terceiro, né? Não é a igreja. Por que não? Vou te explicar. Em primeiro lugar vem a família. Ou a pessoa que é solteira mora com o pai, com a mãe ou com os avós, então essa é a família dela. Ou uma pessoa que é casada, que tendo filhos, então os filhos são a família. Se não tem filho, é só os dois, então aquilo ali é a família. Então a família aqui está no geral. Eu vou entrar aqui em primeiro e em segundo ponto aqui, o filho e o cônjuge, tudo num balaio só. Então em primeiro lugar, sim, é a família, eu concordo. Em segundo lugar, para mim, não é a igreja. É o quê? É o trabalho. É o estudo, é a questão profissional, é uma questão de estar bem. Por quê? Porque se eu estou de uma forma que eu não tenho uma situação financeira, que como é que eu vou à igreja se eu estou necessitando do pão de cada dia? Como é que eu posso fazer isso? Não, primeiro eu preciso trabalhar. Trabalho vem primeiro, depois a igreja. Se eu quero me formar, por exemplo, eu primeiro vou à faculdade, depois para a igreja. Então, o estudo vem em primeiro lugar, antes da igreja. O trabalho vem antes da igreja. É claro que se você discordar comigo, você pode colocar aqui nos comentários que você discorda de mim, não tem nenhum problema. Mas o meu ponto é, em primeiro lugar, na verdade aqui eu vou resumir isso aqui melhor. Em primeiro lugar é o Senhor, é Deus. Nós precisamos optar Deus em primeiro lugar, porque aquele que não está com o Senhor não é digno dele. Então nós, em primeiro lugar, nós somos do Senhor. Não é a minha família não é mais importante, o mais importante é Deus. Depois de Deus, a família. Depois da família, o trabalho, ou o estudo, ou ambos, ou uma outra circunstância. Porque quando nós colocamos a igreja em segundo plano, ou em terceiro, como é o caso aqui, nós deixamos para trás o trabalho. E o cristão não pode viver uma vida de preguiça. O cristão, ele precisa do seu trabalho para sustentar a sua família. Então, de maneira nenhuma a igreja vem primeiro. Eu, particularmente, quantas vezes eu vinha do trabalho e passava na igreja quando dava tempo, mas eu não deixava de maneira nenhuma, eu nunca deixei de ir à igreja, né? Ou melhor, eu nunca deixei de ir para trabalhar para ir para a igreja. Jamais eu fiz isso. Primeiro o trabalho, depois a igreja. E olha que eu solteiro. Por quê? Porque é o pensamento correto. Quantas vezes as pessoas acham que não, primeiro vem a igreja? Não, primeiro vem a família, antes da igreja vem a família, vem o trabalho. Então nós precisamos ter isso no nosso coração, para quê? Para que não haja complicações. Estava conversando recentemente com uma pessoa que eu estava comentando sobre um caso que eu conheço de um pastor, que ele quase perdeu a família. Por que ele quase perdeu a família? Que tudo para ele era a igreja, ele só queria viver na igreja, todo o tempo na igreja, todo o tempo na igreja, e deixava a esposa sozinha. A esposa se sentia como? Eu sou uma pessoa casada, mas não tenho marido, meu marido só vive na igreja. Então é importante que nós venhamos considerar e moderar a nossa hierarquia aqui de prioridades na vida familiar. Primeiro Deus, segundo a família. Depois o trabalho, depois o estudo e depois a igreja. Disciplina e estímulos aos filhos.
Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho, o afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Ocorrer a disciplina. Isto aqui é um dos grandes desafios hoje para os pais. Por quê? Porque hoje é muito difícil de disciplinar um filho ou uma filha. Por quê? Porque imediatamente aparece várias pessoas dizendo o seguinte: você não pode bater no seu filho, você não pode bater na sua filha, que isso é errado, que você tem que conversar. Nem tudo se resume em conversa. Eu sou um bom exemplo disso. Minha mãe cansava de falar comigo, me explicar as coisas, mas teimava, ia lá e fazia. O que minha mãe fazia? Me colocava no canto da parede e chamava o candango na onde? Na vara. Então nós devemos ter a ideia de que sim, se preciso for, bom que não precise. Se não precisar da disciplina, melhor. Mas se precisar, não tenha pena. Né? Existe um ditado popular que eu acho muito curioso, que diz que pés de galinhas não mata pinto. E não mata mesmo. Então, ou seja, se for de bater, bate. Não digo de espancar. Espancar não. Espancar não é de Deus. Mas uma varinha de goiaba, uma varinha de café, uma correada, não mata ninguém. Isso aí corrige, isso dá disciplina. A pessoa precisa, os filhos precisam ter limites. E se o pai e a mãe não corrigem dentro de casa, que também não é certo do pai e mãe corrigir na rua, porque se corrigir na rua é porque em casa só misericórdia, né? Se chegou ao ponto de ter que corrigir na rua, só misericórdia. Minha mãe me corrigia, mas nunca me corrigiu na rua. Sempre me corrigiu dentro de casa, até porque ela não se dava essa liberdade, ela não dava confiança para mim. E a minha mãe era aquele tipo de pessoas que quando ela via uma reclamação para mim, minha mãe só olhava para mim, minha mãe não falava nada, minha mãe não me batia, não falava nada. Ela aguardava e continuava fazendo as coisas dela. Mas no dia que ela me pegava para bater, ela lembrava de tudo, né? Eu acho que a sua mãe deve ser a mesma coisa, né? Então é importante que o pai e a mãe venham com a disciplina, com a vara. Mas também é importante também que haja o elogio, o afago. Para quê? Para equilibrar. Já pensou? Um filho que só apanha? Aí não dá. Porque o filho vai pensar que eu sou um saco de pancada, minha mãe só me bate, meu pai só me bate. Não falam que eu fui bem aqui ou que eu fui bem ali, só me batem. Então é preciso ter um equilíbrio, um equilíbrio. Mas também não é aquela questão do elogio completamente por cima, né? O meu filho é o melhor aluno da escola, ainda que seja. Não fala isso para ele. Diga que ele é um bom aluno, é um aluno exemplar. Mas nunca que ele é o melhor, ainda que ele seja o melhor. Não diga isso para ele. Por quê? Porque quando o pai e a mãe, ou outra pessoa, principalmente o pai e a mãe, fala que o filho ou a filha é o melhor aluno da escola, o que acontece com ele? O ego dele vai inflar e ele vai começar a diminuir o seu ritmo de estudo. Por quê? Porque ele agora já acha o melhor. Eu já sou bom, até meu pai e minha mãe falam que eu sou o melhor. E geralmente pai e mãe, a palavra do pai e mãe nesse sentido de elogio não tem muito peso, né? Não tem muito peso no sentido da sociedade. É claro que o pai e a mãe vai falar que o filho é o filho mais bonito do mundo, ainda que o menino não seja. Por quê? Porque é filho. Então é interessante ter sempre uma moderação no elogio, não ir além. Né? É o melhor, meu filho, é o melhor aluno da escola, mas eu não digo isso para ele, eu digo que ele é um aluno exemplar. Veja que você está elogiando, né? Você está elogiando seu filho, elogiando a sua filha, mas não está colocando ela no pedestal. E isso é extremamente importante. Jamais ponha seu filho no pedestal. Que quando você colocar seu filho no pedestal, ele vai começar a diminuir aquilo que ele faz bem. Por quê? Porque ele não se sente mais desafiado. Todo mundo é assim. Quando nós não sentimos desafiado, não existe um desafio para nós, a gente não tem motivação para continuar. Mas é importante que haja disciplina, mas também tem aí um equilíbrio, né? Sinopse: os pais também têm responsabilidade com os filhos. Uma das maiores responsabilidades deles para com os filhos é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Bênçãos, pais e filhos. Bênção para a posteridade. Em Isaías vemos uma promessa do derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel.
Em Joel, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Em Atos dos Apóstolos, Pedro diz que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Aqui está a grande questão da bênção da posteridade, ou seja, aquilo que vem depois. Então veja que aqui em Isaías há uma promessa do derramamento do Espírito Santo, do Espírito. E aqui na questão de Joel, os vossos filhos e filhas profetizarão. Quando há ensinamento bíblico dentro de casa, e eles começam a entender o que é o Espírito Santo, o que é o derramamento do Espírito Santo, e eles começam a entender que podem, se eles crerem, serem batizados no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, como você achar melhor, eles vão começar a profetizar. Olha que bênção, imagina seus filhos profetizando, sua filha e seu filho. Olha que bênção, veja que maravilha. Então veja que é importante que haja mesmo de fato esse estímulo para a posteridade, essas bênçãos, né, da parte do Senhor, que vem do Espírito Santo, né, que é o Espírito Santo na vida das pessoas. Né? A promessa de Deus diz respeito a vós e aos vossos filhos, ou seja, o batismo com o Espírito Santo de uma forma direta. Então, ore pelos seus filhos para que eles recebam o batismo no Espírito Santo, né, para que o nome do Senhor seja glorificado. E é importante isso nos dias atuais, porque quantas igrejas hoje não têm mais batismo com o Espírito Santo? Né? As pessoas parecem que não acreditam mais que o Senhor pode batizar nos dias atuais. As pessoas parecem que não creem mais que o Espírito Santo atua na igreja. Então estimule seu filho, a sua filha, para buscar o batismo com o Espírito Santo, serem batizados com o Espírito Santo para a honra e glória do nome do Senhor. E eu vou alertar mais uma vez aqui sobre a questão de ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Seu filho e sua filha não será batizado com o Espírito Santo e com fogo, vai ser só batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque o fogo nesse sentido é sentido de arrependimento. Como seus filhos e suas filhas já são arrependidas dos seus pecados, então elas não precisam mais serem batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Isso é tão verdade que, como Jesus falou lá em Atos, no capítulo 1, ficai em Jerusalém para que do alto seja revestido de poder, ou do Espírito. Então veja que aqui, quando Jesus estava falando para os seus, né, para os seus discípulos, ele não fala com fogo. Por que ele não fala com fogo? Porque eles já eram arrependidos. Então vejam que as bênçãos, a grande bênção do Senhor para os filhos é o batismo no Espírito Santo, no sentido espiritual. Assim eles profetizarão, terão dom de profecia, dom de discernimento de línguas. Então, incentive seus filhos a serem uma bênção na casa do Senhor, para que eles sejam verdadeiramente pessoas cheias do fogo do Espírito. Né? Veja que interessante. Então, que você continue orando para que eles venham receber esta promessa da parte do Senhor. Família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Dessa forma, ajudaremos muito os nossos filhos se a nossa família cultivar o culto doméstico, promovendo a oração, o louvor e a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Que em nossa família os nossos filhos tenham a liberdade de expressarem suas lutas e dificuldades, para que se tornem temas de nossa intercessão no lar. Veja que é a questão do culto doméstico. Se você chegar hoje para os jovens, perguntar o que é culto doméstico, eles certamente não saberão o que é. Por quê? Porque hoje, nas igrejas, nos lares, melhor dizendo, dificilmente tem um culto doméstico. É muito difícil um lar ter culto doméstico hoje, é muito difícil. Vai ser uma bênção se na tua casa tiver um culto doméstico, mas é algo extremamente raro. Mas é importante, é extremamente importante. Por quê? Para que os filhos tenham a liberdade de expressarem suas lutas e dificuldades na hora do culto. Ela vai falar, eu estou passando por essa situação. E assim, os pais vão fazer o quê? Vão interceder pelos seus filhos, uma vez que agora eles sabem o que seus filhos estão passando. Então, nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente. Quantas vezes, até mesmo na igreja, as crianças estão passando por situações difíceis, complicadas, no âmbito de não serem protegidas, tanto na questão física, no emocional e no espiritual. Estão deixando as crianças de qualquer maneira na mão de pessoas que se dizem cristãs e não são, muitas vezes são lobos devoradores. Então é necessário
que os pais tenham esse cuidado com as crianças dentro de casa e principalmente também na igreja. Os adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressar as suas demandas, a fim de que direcionemos a nossa atenção para elas, ou seja, para as demandas dos filhos adolescentes. A época adolescente é possivelmente a época da vida mais difícil. Por quê? Porque hoje o adolescente quer, amanhã ele não quer, ele é muito altos e baixos, então tem essa dificuldade. Então é necessário que os pais tenham, desculpa, essa ideia de compreender os seus filhos adolescentes. Os adolescentes são pessoas que querem fazer, eles têm vontade de fazer, só que eles têm dificuldade de compreender a ideia do pai e da mãe. Eles têm dificuldade, eles não conseguem compreender. Por quê? Porque o mundo deles é outro. O mundo deles é um mundo de fantasia, um mundo de tranquilidade. Não tem um boleto para pagar, não tem nada para se fazer a não ser estudar. Então eles têm essa dificuldade. Por que minha mãe e meu pai estão mandando eu fazer isso? Que situação chata. Então os pais precisam compreender essa questão das demandas dos adolescentes. Os jovens devem encontrar em nós palavras sábias, de ânimo que os instruam diante de suas lutas e atribulações. Os jovens hoje são extremamente questionadores. Sempre foram, na verdade, não só os jovens de hoje. Sempre foram questionadores. Então, quando eles vão questionar seus pais, eles precisam ter o quê? Uma palavra sábia. O pai e a mãe precisam saber falar com seu filho, com a sua filha. Precisa ter um diálogo amoroso, carinhoso e respeitoso. Compreender o que o filho ou o que a filha está passando. Dar um ânimo, uma palavra de ânimo para esse filho e para essa filha. Para quê? Para que eles venham assim vencer suas lutas e tribulações. Hoje vivemos num mundo que é extremamente difícil os filhos se abrirem com seus pais. Por quê? Porque os pais muitas vezes não dão abertura. Na primeira situação que o filho conta, o pai e a mãe já quer disciplinar de uma forma completamente exagerada, talvez até espancar o jovem, a jovem. É necessário ter um diálogo. Eu sei que muitas vezes os jovens acabam aprontando além do que devia. Na verdade não devia nada, né? Mas existe ali uma tolerância, um limite. E acabam passando desse limite. Mas os pais precisam ter cuidado na forma de corrigir. Porque uma vez que o jovem chega para falar com o pai, ou com a mãe, ou com ambos, de uma situação delicada, de uma situação complexa, tanto ele sendo homem, ou sendo uma jovem, ou um jovem, e o pai e a mãe dá uma palavra ali, que faz com que eles se sintam repreendidos, no sentido de, não só de condenação, mas de reprovação total, de que o pai e a mãe acabam ficando assim, agressivos no falar. O que acontece com esse jovem e com essa jovem? Eles se fecham para os seus pais, então eles não falam mais. Não vai mais se abrir com os pais. Por quê? Porque vão ter medo dos pais. Não, naquela vez que eu falei isso, eles quase me expulsaram de casa. Imagina se eu falar o que está acontecendo agora. Agora é que o negócio vai ficar feio para o meu lado. Então precisa do pai e da mãe ter esse cuidado. Se o filho, a filha veio falar algo, é algo delicado, o mais importante a fazer é o quê? É ouvir e saber responder. Não ter aquela questão de agressividade, de ser o dono da razão e fazer aquela velha pergunta de sempre: onde foi que eu errei com você? Aonde que foi que eu errei com a sua educação? Não, você não errou. É que nós que somos filhos, nós erramos mesmo. Nós sabemos que nossos pais nos falaram, mas nós caímos na armadilha a si mesmo. Então não foi você, pai, você, mãe, que falhou na criação do seu filho e da sua filha. Foram eles que por alguma razão, ou por rebeldia, ou por outra razão, até mesmo por inocência, principalmente por inocência, geralmente os jovens pecam por inocência, acabam caindo em armadilha. Então, o mais ideal é acolher esse jovem e essa jovem. Não é seu filho? Não é sua filha? Ame-os. Apesar que o amar aqui não é a questão de aceitação, né? Como eu sempre digo aqui. Não é porque eles fizeram algo errado que você ama, eles fizeram algo errado que você vai passar a mão na cabeça. Se for precisar de corrigir depois, corrija. Mas corrija dentro do amor, do respeito. Uma outra questão sobre correção: se for de bater no filho, não bata na hora, bata depois. Por quê?
Porque quando vai bater com raiva se bater naquela hora. Naquele momento vai bater com raiva. E não é para se bater com raiva. Com raiva não se corrige ninguém. Vai ceder e vai acabar acontecendo o pior. Então, deixa aquilo aplacar um pouco, vai para a rua, vai dar um passeio, vai esparecer um pouco e depois, se for preciso corrigir o filho, aí você corrige. Sinopse: há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Conclusão: a vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. Bom, hoje realmente é muito difícil criar filhos. Você pai, você mãe, sabe disso, que é bem difícil hoje, mas saiba, você não está sozinho. Você não está sozinha nessa tarefa. Você tem o Senhor, você tem o Espírito Santo contigo, você tem a Cristo. Então você precisa ter no seu coração que você é uma pessoa muito bem instruída, porque o Senhor te instrui acerca do que você precisa fazer. Mas tenha calma, tenha cautela. Hoje é bem difícil realmente corrigir os filhos, né? Inclusive a questão da correção vem também a questão do conselho tutelar, que vai querer ter um papo com você, uma conversa com você. Hoje não se pode mais corrigir filhos, né? Infelizmente, por isso que o Brasil está tão perdido, nunca teve tanta violência. Uma das questões pelas quais existe tanta violência no Brasil é porque não se pode mais corrigir os filhos. Então os filhos fazem o que querem, porque não existe correção. Isso é triste. E vivemos um mundo hoje, um país hoje completamente sem respeito para com as pessoas idosas, para com os pais, né? Os filhos realmente têm feito tudo que têm vontade de fazer porque sabem que são protegidos pela lei. E isso é triste. Então você que é filho, procure compreender mais os seus pais, entenda melhor, pare de pensar que seus pais querem o pior para você, porque isso não é verdade. O teu pai e a sua mãe falam com você, brigam com você porque quer o teu melhor, sabe que você está correndo risco. Então é importante que você, como filho, como filha também, entenda o lado também do seu pai e da sua mãe. Revisando o conteúdo, número 1, os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão, Salmos 127, 3. Número 2, a parceria em amor e a disciplina, aplicada com sabedoria, promoverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Número 3, uma dessas maiores responsabilidades é de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Número 4, se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Outra coisa que eu quero abrir os seus olhos nesse sentido aqui, que é sobre a questão eu falei do elogio, né? Mas existe uma outra questão. Se você tem 2 filhos ou mais, você muito provavelmente você deve ter um filho preferido, uma filha preferida. É muito provável. Apesar que os pais sempre dizem que não, mas a verdade é que geralmente sempre tem. Nunca deixa isso transparecer. Por quê? Porque se teu filho sabe que ele é o preferido, ele vai se aproveitar disso. E pior, os demais podem ter uma crise de inveja, como foi aconteceu lá com José, né? Que acabou acontecendo o que aconteceu com José. Por quê? Por causa de inveja dos irmãos. Então é importante que se você tem um filho ou uma filha preferido, não deixe os demais saberem e também não conte para o seu filho preferido que ele é o preferido. Não faça. Sempre trate seus filhos de uma forma igual. Porque se você fizer diferente, eles perceberão e vão começar a se afastar de ti. Vão começar a procurar outros caminhos. Olha, o meu pai só dá atenção para fulano, para o meu irmão mais velho ou mais novo, seja lá qual for. A minha mãe só dá atenção para ele, para ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para a rua, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Para quê? Para chamar a atenção. Então, cuidado nesse sentido também. Número 5. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento. Ou seja, quer na infância, na adolescência ou na juventude. Então, tanto quando criança, na juventude, na adolescência, é importante que nós venhamos ter sempre as promessas para pais e filhos. E que os pais tenham sempre o cuidado de zelar pelos seus filhos. Por quê? Porque os filhos é a herança do Senhor.
Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se você gostou desta aula, deixa um like. Se você não gostou, você deixa um dislike. Se você gostou também, compartilha este vídeo em suas redes sociais e que Deus em Cristo continue abençoando a sua família, tanto a pais como aos filhos. Deus abençoe a sua vida. Aí até a próxima aula. Tchau!